Boa noite, paz do Senhor. Eu, mais uma vez, quero compartilhar com vocês algo de Deus para a minha vida, para a sua vida, algo que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho certeza também que aqueles que me ouvem, aqueles que compartilham desse momento, também tenho certeza que Deus tem tocado e falado ao coração. Nós estamos falando de alguns desafios que a igreja tem enfrentado durante esse período que nós temos vivido. Mas hoje, especificamente, eu quero falar a respeito de algo que nós iremos enfrentar. Um desafio que vai se tornar presente na igreja a partir do momento em que as coisas talvez não voltarem totalmente ao seu normal, à sua normalidade. Mas a hora que as coisas começarem a se encaixar, a hora que nós começarmos a ter mais liberdade, a hora que as coisas começarem, a nós podermos realizar novamente os nossos cultos, os nossos eventos, enfim, a hora que as coisas começarem a tentar se normalizar, a igreja terá um grande desafio pela frente. E é a respeito disso que eu quero falar um pouquinho neste momento. Sempre de uma maneira muito simples e rápida, mas eu quero falar um pouquinho a respeito disso, porque isso que eu vou tocar aqui, isso que eu vou falar aqui neste momento, ele vai estar diretamente ligado à minha vida e à sua vida, já que nós constituímos, já que nós fazemos parte da igreja, já que nós, afinal de contas, somos a igreja. Então, é importante que isso esteja vivo no nosso coração, na nossa mente. É importante que nós estejamos atentos a esse tópico que eu vou tocar aqui nesta noite, para que nós venhamos a tornar isso uma realidade nas nossas vidas. Volto a dizer, volto a repetir, principalmente depois de toda essa situação começar a passar, as coisas começarem a se normalizar. Meus amados, tudo isso que nós temos vivido, tudo isso que nós temos passado, vai chegar um momento em que as coisas elas vão começar a se normalizar. Nós vamos ter novamente a abertura do comércio, nós vamos ter novamente as indústrias trabalhando, nós vamos ter novamente o direito de nos reunirmos, Enfim, as coisas, talvez até de uma maneira gradativa, mas elas vão começar a voltar ao normal. E a igreja ela tem que estar preparada para isso. Por quê? Porque tudo isso que nós vivemos, e ainda estamos vivendo, e vamos viver ainda por um período, vai trazer sobre as nossas vidas, sobre a vida já está trazendo, aliás, sobre a minha vida, sobre a vida e sobre a vida de cada pessoa, consequências. Sejam elas nos mais diferentes âmbitos. Para mim, pode ser que as consequências venham a trazer perdas sociais, a perda de entes queridos, familiares. Pode ser que para você as consequências vão ser de perdas econômicas e aí por diante. A realidade é que todo esse processo que nós estamos vivendo, toda essa situação que tem assolado as nossas vidas, vai deixar já está trazendo e vai trazer consequências sobre as nossas vidas, de uma forma ou de outra, consequências emocionais, consequências, porque afinal de contas somos pessoas que foram criadas para se relacionarem, para estarem juntas, e vivemos esse período em que não podemos estar juntos. Então, há uma somatória de coisas. E como eu disse aqui, cada qual sofrerá consequências distintas
diferenciadas, mas todos sofrerão consequências. Todos, afinal de contas, terão perdas. Todo segmento da sociedade terá perdido no final de tudo isso. No final de tudo isso. E qual será um dos grandes desafios da igreja, já que nós vamos nos deparar com esse quadro? Já que nós vamos nos deparar com essa situação. Pessoas que perderam entes, pessoas que perderam e estão com a sua situação financeira extremamente abalada, falidas, pessoas que estão emocionalmente perdidas e aí por diante. Então, qual é a ação? Qual é o desafio da igreja? É importante lembrar e é importante deixar registrado, preste atenção naquilo que eu vou estar te falando agora. É importante lembrar e deixar registrado que Jesus, o significado, a essência de Jesus, ela não tem a mesma conotação, o mesmo significado como antes. Infelizmente vivemos numa sociedade e esse momento parece que veio, fazer com que isso viesse a aflorar mais ainda. Vivemos num contexto em que a religião, ou seja, aquele caminho que faz o homem se aproximar de Deus, ele vem sendo colocado, ele vem sendo descartado, deixado de lado. Eu estava vendo um estudo, e nesse estudo, os estudiosos que levantaram essa pesquisa, que fizeram esse levantamento, eles declaram que no Brasil, depois de todo esse período que nós estamos passando, depois das coisas começarem a se relativamente normalizarem, a cada brasileiro não vai querer mais saber de Deus. Olha que dado impressionante. Olha que dado que realmente tem que preocupar a minha vida e a sua vida como igreja. Não podemos aceitar isso e não podemos continuar da mesma forma diante de um quadro como esse. Obviamente que são estudos, né? E todo estudo é relativo, mas nos servem como alerta. Então, esses estudiosos, eles levantaram a questão de que, após todo esse período de perdas, sejam elas emocionais, sejam elas sociais, sejam elas econômicas, a cada 5 brasileiros, ele não vai querer nenhum contato, ele não vai querer saber absolutamente nada a respeito de Deus, nem tampouco de nenhuma religião. Aquilo que teoricamente o levaria, o encaminharia até Deus. Isso é um dado muito triste e um dado muito alarmante para que eu e você venhamos a nos despertar. Eu queria ler com você Hebreus capítulo 12, o versículo 1. E você vai entender aonde eu quero chegar. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui em Hebreus, o autor relaciona o testemunho que foi deixado por Cristo. Então, estamos rodeados de todo o testemunho que nos foi deixado, que nos foi largado, para que nós venhamos a nos afastar do pecado e a continuar na carreira que nos foi proposta. Em Atos, no capítulo 8, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8,
A Bíblia diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas também, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. O que vai ser necessário para que a igreja venha superar o desafio de fazer com que as pessoas venham a dar a credibilidade àquilo que é pregado, àquilo que é falado? É necessário que a igreja exerça o seu testemunho. É necessário que a igreja viva aquilo que a palavra ordena e que a palavra traz para que ela venha viver como regra. Se nós não fizermos isso, se nós não acordarmos para isso, se nós não começarmos a vivenciar isso, infelizmente esse quadro de 1 a cada 5 brasileiros, essa perspectiva, ela irá aumentar. Daqui a pouco 2 a cada 5 brasileiros. Daqui a pouco 3 a cada 5 brasileiros, eles não vão querer saber de ter nenhum contato, eles não vão querer saber nenhuma informação a respeito de Deus, nem tampouco de nenhuma religião. Então, meu querido, o grande desafio meu e seu como igreja, o grande desafio meu e seu como templos do Espírito Santo, é que as pessoas, muito mais do que discursos, muito mais do que palavras, é que elas veem em nós, nas nossas vidas, a própria manifestação de Deus. É que elas comecem a enxergar em mim e em você a manifestação de Deus. Porque, afinal de contas, em Atos, no capítulo que nós acabamos de ler, no versículo que nós acabamos de ler, o Espírito Santo, ele desce sobre a minha vida, ele desce sobre a sua vida, para que nós venhamos a testemunhar. O objetivo da descida do Espírito Santo é para que nós venhamos a testemunhar. Ou seja, para que as pessoas possam enxergar em nós a referência maior que é Cristo Jesus. Não vai adiantar discursarmos, por mais que sejamos eloquentes e perfeitos na nossa oratória. Não, as pessoas não serão convencidas através do meu falar e do seu falar. As pessoas não serão convencidas através da minha pregação e da sua pregação. As pessoas não serão convencidas através de um louvor perfeito ou de uma igreja extremamente confortável, perfeita, sabe? Que sabe receber as pessoas, que tem todo um aparato preparado para recebê-las, que fazem, sabe? E se dispõem a fazer tudo por elas. Não. Elas serão convencidas, e esse número alarmante, ele não se tornará uma realidade quando elas verem em mim e em você a própria manifestação de Deus. Os sinais, o caráter de Deus manifesto na minha vida e na sua vida. Não vai adiantar discursar, meu amado. Não vai adiantar falar. Nós temos que estar cientes disso. É necessário que seja visto em nossas vidas o caráter de Deus. É necessário que seja visto em minha vida e na sua vida o que Jesus representa. Justiça, amor. É necessário que seja visto em cada um de nós, em cada pessoa física que representa o corpo de Cristo, que representa a igreja do Senhor aqui nesta terra. É necessário que seja visto em mim e em você essa manifestação. Não adianta lotarmos templos, não adianta lotarmos salas e discursarmos e falarmos e sermos eloquentes e termos uma oratória perfeita se nós não vivermos aquilo que temos falado. Se nós tentarmos enganarmos as pessoas, se nós tentarmos ludibriarmos aqueles que nos ouvem, se nós tentarmos enganar aqueles que ainda irão nos ouvir, esse número só irá aumentar. Esse número só irá aumentar para que essa não seja uma realidade na igreja
nos dias atuais e naquilo que há de vir. É necessário que a igreja entenda que o grande desafio dela é testemunhar a vida de Cristo aqui nessa terra. É necessário que a igreja entenda que ela precisa evidenciar Cristo aqui neste lugar. É necessário que ela entenda que as pessoas venham olhar para ela e vejam o governo de Cristo exercido sobre a vida dela, sem palavras. Porque o que há de convencê-las e o que há de fazer com que esse número não venha a ser uma realidade é o que você vive, não é o que você fala. O que vai fazer com que essas pessoas venham a se interessar novamente por Deus. O que é necessário é fazer com que esse quadro venha a ser mudado. O que é necessário é fazer com que Jesus tenha o significado assim como teve antes. É que elas vejam em você a manifestação de Deus sobre a tua vida. E meu amado, você aqui muito direto. A manifestação de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, ela não é evidenciada através de dons. Ela é evidenciada na minha vida e na sua vida através de frutos. Frutos são permanentes. Frutos são eficazes. Os frutos trazem transformação. O dom, ele se manifesta hoje, amanhã não mais. Porque ele acontece da forma e da maneira como Deus quer, no momento que Deus quer. Agora o fruto, ele sai da tua vida. O fruto é você que desenvolve. O fruto é você que faz aflorar. Eu não vou entrar aqui no mérito em quais são os frutos que estão relacionados lá em Gálatas. Mas é necessário que você entenda, nesta noite, neste momento, que muito mais do que falar, que muito mais do que discursar, que muito mais do que pregar, é necessário que seja vista na minha vida e na sua vida frutos, a própria manifestação do Espírito Santo, para que as pessoas venham a se converter ao verdadeiro Cristo, para que as pessoas venham a aceitar o governo de Cristo sobre a vida delas. Sobre a vida delas. Não preocupadas com resultados, mas preocupadas com uma transformação total de vida. É hora de nós, eu e você como igreja, acordarmos. É hora de nós, de eu e você como igreja, nos prepararmos. Porque ao final de tudo isso, porque quando as coisas começarem a se normalizar, o que vai falar mais alto é aquilo que eu tenho testemunhado aqui nessa terra. É aquilo que eu tenho testemunhado aqui nessa terra. Preste atenção nisso. Eu espero que Deus tenha tocado o seu coração com esse momento simples, singelo e direto, rápido. Mas eu espero que Deus tenha tocado o seu coração. Ore por isso. Procure isso. Busque isso. Para que Cristo seja evidenciado na sua vida através daquilo que você vive. Através do seu caráter. Através dos seus frutos. Em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, a
eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é o meu descanso.